1 Coríntios capítulo 5, versículo 6 a 8, olha o texto. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. Diga, um pouco de fermento. Versículo 7, olha. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Diga, nosso Cordeiro Pascual. Olha o versículo 8. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Paulo estava falando sobre Páscoa. E nesse final de semana, a tradição cristã comemora na sexta-feira, a sexta-feira da Paixão, e hoje o domingo de Páscoa. A tradição cristã deu uma distorcida na Páscoa judaica. Então, a Páscoa dos cristãos não é a mesma coisa da Páscoa judaica. Mas nós, povo da Monte Sião, a gente é cristão um pouquinho diferente. A nossa Páscoa está mais para judaica do que para cristã, porque algumas distorções aconteceram na simbologia da Páscoa cristã. Por exemplo, tiraram a Páscoa do Shabat e colocaram ela no domingo. A Páscoa acontece no Shabat e não no domingo. Outra coisa, tiraram o cordeiro, o animal que simboliza a Páscoa judaica, e colocaram um coelho para simbolizar a Páscoa cristã, que na verdade o coelho, do ponto de vista da cultura judaica, de onde veio a Páscoa, o coelho é um animal imundo, então ele não caberia. Além do mais, o coelho não bota ovo. Pronto, falei. Não bota. Na Páscoa judaica se come cordeiro, pão sem fermento e ervas amargas. Na Páscoa cristã você come peixe. Aqui é torta capixaba, não é qualquer peixe, não, é torta capixaba, né? Muqueca capixaba. E você come chocolate em forma de ovo, que é o ovo da Páscoa, que o coelho não colocou, mas eles falam que colocou. Eu acho, inclusive, irmãos, que a gente precisa ensinar as nossas crianças o verdadeiro sentido da Páscoa, e a gente precisa ensinar as nossas crianças a não usar os símbolos da Páscoa modernos que não são bíblicos, porque por trás da simbologia tem uma mensagem. E a gente precisa entender a mensagem e viver a mensagem que existe por trás da Páscoa. Para a gente entender a Páscoa e para a gente acessar a simbologia por trás dessa festa, eu trouxe esse texto onde o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, fala da Páscoa. E por que esse texto é tão importante? Porque Paulo é justamente o apóstolo dos gentios, o apóstolo dos pagãos, e portanto ele está mais entranhado nas verdades do Novo Testamento, nas verdades além do Velho Testamento, para além disso, do que qualquer outro escritor da Bíblia. Paulo nomeia a si mesmo como o apóstolo dos gentios, ou dos pagãos, ou daqueles que não são judeus. Então, quando Paulo fala da festividade da Páscoa, ele está pegando o que os judeus criam e fazendo uma aplicação no nosso tempo, no Novo Testamento. E ali, naquele texto, quando Paulo fala da Páscoa, ele está falando de dois eventos e dois símbolos.
dois eventos. O primeiro evento é o evento em que o Cordeiro da Páscoa, lá na saída do Egito, morreu para impedir que o anjo da morte entrasse na casa do povo judeu. O segundo evento é quando um outro cordeiro, Jesus, simbolizando o cordeiro, e Paulo faz referência a esse outro fato, dizendo: pois Cristo, o nosso cordeiro da Páscoa, já foi imolado, ou já morreu por nós. Então Paulo, nessa fala pequena, ele se refere ao primeiro momento da Páscoa, 1400, 1500 anos antes de Cristo. Quando eu falo 1400, 1500 anos, é porque os datadores mudam de opinião, mas nenhum deles datam antes de 1400 nem depois de 1500. Então, a data é mais ou menos isso, entre 1400 e 1500 anos antes de Cristo, acontece a saída de Israel do Egito. E é nessa saída que Paulo nomeia a primeira coisa que acontece, que é o momento onde a Pessah, a Páscoa, é nomeada. O segundo momento, quando Paulo diz: pois Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, ele está pegando alguma coisa nos dias dele, no tempo dele. E esse acontecimento no tempo de Paulo é quando Jesus morre na cruz do Calvário. Qual a ligação entre esses dois momentos? Para que você entenda a ligação entre esses dois momentos, você precisa entender o primeiro momento, que foi quando a Páscoa de verdade começou. O primeiro momento acontece quando Israel, que estava escravizada no Egito, Israel, povo de Deus, a nação de Deus, assim como a igreja é o povo de Deus do Novo Testamento, Israel como nação é o povo de Deus do Velho Testamento. E acontece que o povo de Deus, que era o sal da terra e a luz do mundo daquele momento, que era a ferramenta de Deus para equilibrar as nações, a ferramenta de Deus para não deixar as nações afundar na podridão, afundar na escuridão. Israel era esse povo. Israel nesse momento estava escravizado no Egito. E Deus resolveu tirar Israel de lá, justamente na hora perfeita, que era a hora em que o Egito era o império mundial. O Egito, nesse momento, se preparava para controlar o planeta todo, e isso estava fora do plano. O jeito era Deus usar seu povo para orientar a história. E essa é a hora que Deus diz para o faraó: faraó, solta meu povo, deixa meu povo ir. E o faraó endurece. E Deus, começando com a praga de transformar as águas do Nilo em sangue, ele manda 10 pragas. A última praga foi a praga da morte dos primogênitos. E toda vez que a gente fala de primogênitos morrendo, você pensa logo que crianças vão morrer. Mas na verdade, primogênito é o primeiro filho de um homem. Então ele pode ter 1 ano, ele é primogênito. Ele pode ter 10 anos, ele é primogênito. Ele pode ter 30 anos, ele é primogênito. Ele pode ter 50 anos, ele é o primogênito. Aquele ser espiritual chamado de anjo no texto, ele vem para invadir a casa e matar o primogênito. Ele tem uma reivindicação especial sobre o Egito, que é para matar os primogênitos. Uma coisa que você vai entender mais profundamente se você ler o meu livro Orando para Fechar as Brechas. Eu explico isso profundamente lá, não dá para explicar aqui. É que muita coisa que entrou na conta de um Deus malvado, vingativo, mal encarado, com chicote na mão, muita coisa é apenas um povo que não estava pronto para entender a verdade. E me parece que naquele texto acontece uma dessas coisas. Aquele anjo do mal que entra na cidade do Egito à meia-noite e sai matando tudo que é primogênito, certamente é do outro lado da força,
Essa é minha percepção. Se você tiver outra, eu te perdoo, te entendo, te compreendo e vai que eu entendi errado. Mas isso não faz muita diferença. Absolutamente, na verdade, diferença nenhuma. O fato é que o anjo da morte vai entrar no Egito em todas as casas e matar todos os primogênitos, meia-noite. E aí, Deus chama Moisés e diz: essa noite, o faraó vai abrir a guarda e vocês vão sair. Até aquele momento, a cada praga que acontecia no Egito, o faraó falava assim: faz cessar a praga que eu solto o povo. Aí o Moisés orava, cessava a praga e ele mudava de ideia e falava: não, vou soltar não, eu deixo só os homens ir orar, as mulheres, as crianças e os bens ficam. Não, a gente quer os homens, as mulheres, as crianças e os bens. Vinha outra praga e o faraó falava: tira a praga que eu deixo o povo ir. Aí Moisés orava, a praga cessava e ele não deixava o povo ir. Quando chegou na 10ª praga, Deus falou para Moisés assim: prepara o povo, porque quando essa praga acontecer, ele não só vai deixar o povo sair, ele vai expulsar o povo do Egito. Ele vai ficar tão quebrado que ele vai botar todo mundo para fora. Vocês vão ter que sair apressado, como diz os baianos, a toque de caixa, que eu até hoje não entendi o que significa toque de caixa, mas os baianos falam. Toda vez que uma coisa tem que ser muito rápida, ele fala assim: fulano fez a toque de caixa. Uma hora dessa eu vou ter que ter uma conversa com a Teca para ela me explicar esse negócio do toque de caixa aí. Então, Deus estava dizendo para o povo de Israel: vocês vão ter que sair rápido, porque o faraó vai expulsar vocês. E aqui entra o primeiro elemento das duas histórias. Duas histórias, dois símbolos. O primeiro símbolo é o cordeiro. Paulo faz referência ao cordeiro, dizendo: o cordeiro da Páscoa já foi morto. Ele é Cristo para nós. O cordeiro entra na história, porque quando Deus avisa para o povo que um anjo da morte vai entrar nas casas e vai matar os primogênitos, Deus diz para eles assim: só tem um jeito do anjo da morte não entrar na sua casa. Pega o cordeiro e na hora nona, na hora do sacrifício, sacrifica o cordeiro, derrama o sangue do cordeiro numa bacia, molha um galho de isopo no sangue e pinta a porta. Umbral direito, umbral esquerdo e a parte de cima. Isso, irmãos, já era um padrão no Egito. Os egípcios costumavam colocar símbolos nos umbrais da porta para dizer que aquela casa estava protegida. Mas agora, o que vai proteger a casa é o sangue do cordeiro pintando os umbrais. A simbologia por trás desse cordeiro é que quando o anjo da morte chega naquela casa e o sangue do cordeiro está na porta, o anjo da morte é obrigado a passar por cima. Aliás, é daí que vem a palavra Páscoa. Páscoa no hebraico é Pessah. E a palavra Pessah significa passar por cima. O que indica que o anjo da morte chega, encara o sangue na porta e passa por cima. Paulo, escrevendo para os Coríntios, ele diz: pois Cristo, o nosso cordeiro da Páscoa, foi imolado. Esse primeiro evento está dando uma correspondência lá no Novo Testamento. E é dessa correspondência no Novo Testamento que Paulo fala quando ele diz: Cristo, o nosso cordeiro da Páscoa, foi imolado. Paulo está dizendo que lá no Novo Testamento alguém estava fazendo esse papel de cordeiro da Páscoa. Jesus, na hora nona, na mesma hora que o cordeiro da Páscoa estava sendo morto nas casas, nessa mesma hora, por volta da hora nona, Jesus estava lá na cruz pregado, e foi nesse horário que Jesus deu o grito. O grito de Jesus foi: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O sangue dele havia se esvaído completamente. O que sobrou de sangue dentro do abdômen foi derramado por uma lança enfiada por um soldado para garantir que ele realmente estivesse morto.
o soldado atravessa o corpo e enfia o coração com a lança, liberando sangue e água, de acordo com o apóstolo João, estabelecendo que todo o sangue havia sido derramado ali, que não sobrou nada. A mesma coisa que fariam com o cordeiro, fizeram com Jesus. E porque o cordeiro, lá de 1400 anos antes de Cristo, morreu, para que o anjo da morte não possa entrar na casa para matar o primogênito. Porque Jesus morreu para que as trevas percam completamente o acesso à sua vida. O cordeiro morre para pagar uma dívida, para pagar uma conta, para garantir que você está livre, que sua conta está paga, que não importa o que o mal, o que as trevas, o que o diabo, o que o inferno reivindicavam contra a sua vida, não importa que direitos ele dizia ter sobre você, o cordeiro morreu, o sangue dele foi liberado. Então, você não deve mais nada. As trevas perderam você. Mas tem um segundo símbolo linkado a esses dois fatos. O fato da saída do Egito, o fato do anjo da morte passar por cima e o fato do Cordeiro de Deus morrer no seu lugar para que as trevas percam o controle sobre você. Dois símbolos. Primeiro símbolo, o Cordeiro. Lá atrás, o Cordeiro morre. Aqui, no Novo Testamento, Jesus morre. O segundo símbolo é o fermento. Na primeira Páscoa, o fermento aparece quase que por acaso. Deus diz para o povo de Israel assim: na hora em que vocês saírem, assem o seu pão rápido. E assem rápido, porque assim que o faraó descobrir que o primogênito dele morreu, e que todos os primogênitos do Egito morreram, ele vai quebrar, porque ele está endurecido, resistindo. Ele está dizendo: os deuses do Egito vão me proteger. Acontece que a maior divindade do Egito, a maior divindade atuante do Egito, era o Horus vivo, que era um principado que encarnava pessoalmente no imperador ou no faraó do Egito. Isso já acontecia na tradição há muito tempo. O Horus foi aquele que herdou o governo espiritual do Egito. Nasceu, segundo a lenda deles, de Ísis e Osíris. Ísis e Osíris não tinham mais governo, porque Osíris, o pai de Horus, foi morto por Sete, o irmão deus do deserto. Acima de Ísis, Osíris e Horus, num nível maior, estava um deus chamado Amun-Ra. Mas esse Amun-Ra era um deus estranho, esquisito, pouco definido, não se sabia muito sobre ele, ele não aparecia. O fato é que no panteão egípcio, o maior deus era o Horus. E o Horus encarnava no pai, e quando o pai morresse, ele encarnaria no filho primogênito, e quando o filho primogênito morresse, ele encarnaria no próximo filho primogênito, e assim sucessivamente. Quando os primogênitos do Egito morrem, o Horus perdeu a sua força, perdeu a sua graça, e é nessa hora que o faraó fica completamente fora de controle, completamente quebrado. Nessa hora, Deus diz para o povo de Israel: quando o faraó decidir mandar vocês embora, expulsar vocês da cidade, essa hora precisamente, vocês precisam sair rápido, não vai dar tempo do pão fermentar. Possivelmente, o tipo de fermento que eles usavam naquele momento era um fermento bem natural, que levava um tempo maior para fermentar e fazer o pão ficar aquele pão bonito, grandão, não é? Redondinho, fofinho, airado. E se não desse tempo de fermentar, então eles teriam que assar o pão sem fermento, que ia ficar como uma bolacha seca, sem fofura alguma. E Deus fala: é assim que vai ser, não vai dar tempo de esperar o fermento aumentar. Então, assa o pão
sem fermento mesmo. A primeira vez que o fermento aparece na primeira Páscoa, aparentemente foi por um acaso. Mas ele fala desse acaso no capítulo 14 de Êxodo. No capítulo 15 de Êxodo, Moisés, parece que já por revelação, ele já impõe isso. E ele diz assim: quando vocês entrarem na terra prometida e vocês forem comemorar a Páscoa, vocês precisam de, durante a Páscoa, por 7 dias, tirar o fermento da sua casa. Não dá para ter Páscoa com fermento. Então, embora a primeira vez que tirou o fermento foi por acaso, todas as outras Páscoas dali para frente tinha que tirar o fermento de propósito. Paulo faz referência ao fermento nesse capítulo, dando uma simbologia para ele. Ele diz que o fermento é a maldade, é a malícia. Ele diz que o fermento é um coração dividido que não tem certeza se quer Deus de verdade ou não. E Paulo coloca o fermento numa força de simbologia em pé de igualdade ali com o cordeiro. Não no sentido bom da simbologia, mas o cordeiro é um elemento que mostra o caminho para a redenção. Porque no cordeiro alguém morre por mim. No cordeiro alguém paga a minha conta. No fermento eu sou convidado a tomar parte disso. Paulo, escrevendo para os Coríntios, ele diz: livrem-se do fermento, porque um pouquinho de fermento só vai levedar toda a massa. Do que Paulo está falando? Paulo está falando que a alma humana é capaz de fermentar. Paulo está dizendo que a alma humana é capaz de dizer que sim, mas no fundo ele quer dizer não. Paulo está dizendo que a alma humana é capaz de tomar partido por uma boa motivação, e então logo na sequência a motivação muda. Várias vezes Jesus disse para os discípulos que havia fermento no meio dos fariseus. E a ideia geral do fermento no meio dos fariseus é que os fariseus eram os religiosos da sua época, mas o coração deles não estava de verdade com Deus. Era só o uso da religião para chegar nos objetivos que eles queriam. Portanto, Paulo está nos dizendo que é preciso que o Cordeiro faça o papel dele, nos libertando, pagando nossa conta, nos mostrando o caminho. Mas é preciso que a gente tire o fermento. E o fermento precisa ser tirado toda a Páscoa. Eles tiravam o fermento toda a Páscoa. Na cultura dos judeus, eles brincavam durante a Páscoa de caçar fermento dentro de casa. Você tem de se lembrar que a Páscoa, para o judeu, é uma festa. E é uma festa alegre, festiva, brincada, com bastante comida, alegria, dança, música. Portanto, procurar o fermento não era uma coisa pesada. Eu sei que quando eu coloco para você a fala de Paulo no capítulo 5 de 1 Coríntios, quando Paulo faz a aplicação da ideia de fermento, seu coração pesa. Sente um pouquinho de culpa, uma sensação de: será, meu Deus, que tem fermento aqui na minha alma? Será, meu Deus, que eu tenho que tomar uma postura? Será, meu Deus, que eu tenho que consertar minha vida? Será, meu Deus, que eu tenho que colocar minha vida no altar? Quando a gente vê Paulo falando de fermento no capítulo 5 de 1 Coríntios, a ideia é uma ideia pesada, mas não para a festa dos judeus. As crianças, na festa da Páscoa dos judeus, se divertem procurando fermento em casa. E quem encontra um fermento, qualquer coisa que fermentou, vinho fermentado, farinha fermentada, uma fruta fermentada, qualquer coisa que fermentou, eles encontram e saem gritando uns para os outros: eu achei o fermento, eu achei o fermento. E o fermento tem que ser colocado fora de casa. Então eles procuram o fermento e botam o fermento para fora com leveza, com festa, com alegria, porque durante a festa da Páscoa não pode ter fermento em casa.
Eu estou te contando isso para te dizer que a Páscoa nos convida a agarrar o Cordeiro, confiar que o sacrifício dele é suficiente para me salvar. A Páscoa me convida a, com leveza, olhar para o meu interior e tirar o fermento e jogar fora. Essa ideia de um fermento em mim, capaz de me afastar de Deus, que precisa ser tirado constantemente. Essa ideia aparece no Apocalipse, na 7ª epístola do Apocalipse. E quando eu falo de 7ª epístola do Apocalipse, eu estou me referindo a 7 cartas que Jesus, através do apóstolo João, escreveu. Está no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Apocalipse 2 e 3 contém 7 cartas. Uma carta para cada igreja. A última carta, a 7ª, é a carta à igreja de Laodiceia. E sabe o que Jesus falou para a igreja de Laodiceia? Ele disse assim: quem dera você fosse quente ou frio, mas você não é nem quente, nem frio, você é morno. O que ele estava falando? Ele estava falando de quando a gente quer tanto Deus, a gente ama Deus, Deus é o nosso Deus, mas a gente quer outras coisas também, outras coisas que andam na contramão dele, outras coisas que nos empurram para um caminho diferente do dele. Então, não é que a gente não queira Deus, a gente quer, mas a gente também quer outra coisa, e esse nosso Deus tem uma marca nele. A oração do Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. A oração do Shema deixa claro que o nosso Deus é Deus único. Escuta, Israel, é isso que significa. Escuta, Israel, escuta, Israel, escuta, Israel. O Senhor nosso Deus é Senhor único. Sabe o que significa? Significa aquela fala que Tiago fala na sua epístola, quando ele diz: vocês não sabem que quando você tem amizade com o mundo, você ficou inimigo de Deus? Ou vocês acham que é à toa que está escrito que o Espírito que habita em nós tem ciúmes? Ciúme é uma linguagem figurada para o Deus único. Ciúme significa que o nosso Deus não aceita dividir a gente. Toda vez que a gente divide, a gente deixou ele. Deus só fica com a gente se ele for o único. Se tiver ele e mais um, só tem o outro um, porque ele não está nesse jogo. Por isso, a linguagem figurada de ciúme, porque o nosso Deus é Deus único. Quando o texto diz que ele é único Senhor, Adonai Echad, quando o texto diz isso, está dizendo que Deus só vai ser seu Deus se ele for seu único Deus. Se você colocar outra coisa para disputar espaço com ele, ele já está fora do jogo. Quando Deus diz na epístola para a igreja de Laodiceia: você não é nem frio nem quente, ele está dizendo: você me ama, mas você também ama outras coisas. Você está morno, você está misturando o frio e o quente e está ficando morno. Mas sabe o que Jesus diz para a igreja de Laodiceia? Eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. E o que significa vomitar você da minha boca? Significa que um alimento que está no estômago, passível de ser vomitado, significa que ele está no corpo, mas ainda não está no corpo. Ele está no corpo, pronto para ser absorvido, pronto para fazer parte dos alimentos plásticos que constroem o corpo, que fazem parte do corpo daqui a pouco, mas ele ainda não é parte do corpo, embora já está lá dentro. A igreja de Laodiceia é uma igreja que está dentro, mas não está dentro, não faz parte ainda. E aí ela pode ser vomitada, pode ser colocada para fora. E por que ela vai ser colocada para fora? Porque ela não se livrou do fermento. O fermento é essa postura de Deus é meu Deus único. A Páscoa, portanto, nos faz 2 convites.
Convite número 1. Aceite que o Cordeiro morreu no seu lugar e que agora que o Cordeiro morreu no seu lugar, as trevas não têm mais direito de reivindicar nada contra você. Segundo convite da Páscoa, vamos tirar o fermento. Mas eu queria desafiar você a se lembrar das criancinhas judaicas, procurando fermento e brincando, e se divertindo, e se alegrando, sem uma sensação de Deus, o perigo, tensão. Não, eles estão se divertindo enquanto botam o fermento para fora de casa. Você não precisa de medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. Você não precisa de tensão, não precisa de culpa. Você só precisa tirar o fermento e jogar fora. Você precisa confiar que Deus te ama, que Deus se importa, que Deus te ama tanto que mandou o filho dele morrer por você. E enquanto você tira o mal que mora em você, enquanto você se compromete com Deus e se descompromete com as trevas constantemente, você faz isso com leveza, com a tranquilidade da criança, brincando de procurar fermento dentro de casa.